Olá a todos! Hoje nós vamos falar do aquecimento global. Em nosso último vídeo, nós tratamos do efeito estufa. Falamos como é que ele ocorre, né? A naturalidade desse fenômeno, né? Ou seja, é uma construção da natureza que permitiu ao longo dos anos a evolução das condições climáticas do nosso planeta e que produziu a vida na Terra, ou criou condições para que a vida se produzisse, a vida biológica como nós conhecemos. Esse aquecimento, não é, vem sendo alterado, e essa alteração é que tem proporcionado as mudanças climáticas. Uma delas. Não é? Bom, eu fiz uma analogia no vídeo passado, referente à questão do efeito estufa e aquela estufa, né, que nós conhecemos em bares, restaurantes, lanchonetes, onde os salgadinhos ficam ali guardados para consumo, para que se mantenham sempre quentes e bonitos para o consumidor, né, apreciar. No caso da Terra não é diferente, né, embora o objetivo seja outro. A Terra ela se mantém quente por conta desse efeito estufa. Mas há um equilíbrio, como nós já falamos ontem, né? A temperatura ela se permanece média ao longo das últimas centenas de anos. Só que de 100 anos para cá, essa temperatura começou a subir, ela começou a aumentar. E isso tem uma causa, obviamente. Em outras épocas, remontando aí a história geológica do nosso planeta, já houve ocorrências de mudanças climáticas. Como eu disse, o clima ele se modificou ao longo dos 5 bilhões de anos e chegou a um equilíbrio em que proporcionou as condições necessárias para que a vida biológica se desenvolvesse em nosso planeta. Não é isso? Mas já houve alterações climáticas muito severas em nosso planeta e a ciência comprova isso através de seus estudos. Né? Já houve glaciações, já houve aumentos de temperatura, né? E a vida em alguns momentos já estava presente na Terra quando essas modificações ocorreram, mas ela conseguiu permanecer e sobreviver. Né? A nossa grande questão é, sobreviveremos a mais um cataclisma, a mais um aumento de temperatura que pode provocar, sabe-se lá, que tipo de catástrofes em nosso planeta? Então vamos lá. Qual é o fator primordial que faz com que o clima da Terra esteja mudando? Há um conjunto de fatores. Um deles é o aquecimento global. E quais as causas que levam a esse aquecimento? Bom, aí a gente tem que fazer uma historiografia. A gente tem que voltar no tempo para poder entender o tempo presente. Há 100 anos, né, acredita-se que a temperatura vem crescendo. Os cientistas dizem que a nossa temperatura já aumentou cerca de 1 grau nos últimos 100 anos. Mas isso começou há 100 anos só? Não, isso começou um pouquinho antes, né? Desde a primeira Revolução Industrial no século XVIII. Até então, o homem vivia da natureza e para a natureza. Com a Revolução Industrial, tudo muda na lógica da sociedade humana. O homem passa a manipular e a usar a natureza, né, para as suas atividades, em seu benefício, em função de sua sobrevivência e de construção da sua sociedade. Nós vamos ter aí no século XVIII a invenção da primeira máquina feita pelo homem que vai fazer o trabalho sozinho, que vai desenvolver movimento, que vai produzir trabalho, como se diz na física, né? Que é a máquina a vapor. Só que, para produzir trabalho, para produzir movimento, precisa-se ter energia. O nosso corpo, para poder acordar de manhã, fazer as atividades do dia a dia, correr, trabalhar, andar, para o lazer, para o esporte, precisa de energia. E de onde nós tiramos essa energia? Do alimento que consumimos. Então, a máquina não é diferente. Ela precisa de um meio pelo qual ela produza o movimento necessário para realizar trabalho. Essa energia das máquinas a vapores eram produzidas através da queima do carvão mineral, né? Um minério retirado do solo que queima com facilidade,
né, e que produzia a energia necessária, o calor necessário para poder ferver as caldeiras e produzir pressão do vapor para funcionamento das máquinas. É uma engrenagem simples, mas tem toda aí um conhecimento da química e da física necessária para se produzir esse trabalho. Ao longo de sua história, o homem veio desenvolvendo o conhecimento necessário que culminou com a invenção da fábrica da máquina a vapor. Ok, surgiram as primeiras fábricas, surgiram os trens a vapor, surgiram os navios a vapor e tudo queimando carvão mineral. Futuramente a gente vai falar mais aqui sobre esses combustíveis chamados de fósseis, o carvão mineral, o petróleo, né, o gás natural, da onde eles vieram, como eles surgiram e por que eles são um dos responsáveis pela queima, né? A sua queima é responsável pelo aquecimento global. Vamos lá. Marcos, então o aquecimento se deu a partir daí? Sim, a partir daí, quando o homem começa a produzir em escala, né, industrial, quando o homem começa a queimar combustíveis fósseis em larga escala, quando o homem começa agora a intervir diretamente na natureza de várias formas diferentes, uma delas é cada vez mais tirando matéria-prima dessa natureza, para atender as necessidades da indústria, o que é que vai ocorrer? Vai se jogar na atmosfera toneladas de gases. Toneladas e mais toneladas nos últimos 200 anos vem sendo jogada na atmosfera, com a queima dos combustíveis fósseis. Esses gases vão provocando uma densidade maior da nossa atmosfera, porque eles não vão se dissipar, eles vão ficar aí em grande escala, e isso vai fazer com que o efeito estufa aumente e a temperatura cresça. E aí, o aumento da temperatura vai produzir mudanças no clima, porque nós já falamos antes, temperatura é fator primordial na organização do clima de uma região, certo? Bom, como na continuidade desse processo, não se para na máquina a vapor. Vem agora os motores a combustão, os motores a explosão, consumindo gasolina, óleo diesel, querosene. E cada vez mais a tecnologia vai avançando e cada vez mais o homem vai fazendo uso dos chamados combustíveis fósseis. O petróleo surge, a descoberta do petróleo e o conhecimento necessário para fazer o seu refino e separar do petróleo os seus vários subprodutos, e o uso desses subprodutos como fonte energética para poder movimentar máquinas. E, obviamente, a queima desses produtos vai gerar lançamento de muitos gases na atmosfera. Entre eles, está o grande vilão aí da história, que é o CO2, mas ele não é o único, ele é um dos gases, mas é o que mais é lançado na atmosfera. Então, chaminés de indústrias e de fábricas, descargas de carro, isso é um processo contínuo e diário de lançamento de dezenas de gases. Mas é só isso? Não. Tem um outro fator aí também extremamente grave, que é a queima das florestas. Quando você queima uma floresta, você está queimando matéria orgânica. E toda matéria orgânica, quando queima, ela produz o CO2, além de outros gases, principalmente o CO2. É como se você estivesse queimando carbono. E esse CO2 é lançado na atmosfera. Então, as queimadas, ou a queimada das florestas, o seu desmatamento, ela produz também uma aceleração nesse efeito do aquecimento global, porque ela joga muitos gases tóxicos na atmosfera. E tudo isso vai produzindo esse caldeirão de cultura, que vai, obviamente, propiciar o aumento da temperatura e a mudança do clima no planeta. Em nosso próximo vídeo, nós vamos falar com mais detalhamento dessas questões de como funciona, como age na natureza cada um desses agentes químicos que estão aí sendo lançados na atmosfera.
Aguardo vocês, deem um joinha se gostaram do nosso vídeo, se inscrevam em nosso canal, convidem outras pessoas para se inscreverem, participe da nossa comunidade científica do GeoCanal. Muito obrigado, até a próxima.